Boa noite. Estamos dando início à nossa live sobre mulheres negras fazendo ciência. Hoje a gente trouxe como convidada a professora Luciana Cabral. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical e é doutoranda em Ciências e Saúde pelo Instituto Mendes da Universidade Federal do Rio. Nós estamos com probleminhas técnicos, deu uma travada, né, nesse início. Nós não conseguimos ouvir bem a Julie. Não sei se ela vai fazer a opção por resetar e recomeçar a live. Nós vamos retomar assim que ela voltar. Não sei se ela me escuta agora. Parece que está travado. Acho que provavelmente nessa situação, acho que a gente vai recomeçar a live, né, para poder apresentar os convidados de hoje. A professora Luciana Cabral, do Cefet, Maria da Graça, e a Beatriz Macedo, estudante do Cefet, Campus Maria da Graça também. Vamos falar sobre um tema fundamental, que é de mulheres negras na ciência. Não sei se a Júlia recuperou o áudio. Parece que não. Enfim, são os imprevistos da pandemia e do pandemônio. Os imprevistos do momento acontece. Que vivemos, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Já são 3 minutos de paralisação da vida, então acredito que realmente vai retomar do professora Luciana, se quiser me enviar sua apresentação só para garantir. Peraí. Uma situação como essa, a gente pode tentar improvisar, né? O e-mail agora no ar, porque está aberto, porque só E a Júlia caiu, ai meu Deus. Agora a Júlia caiu de vez. É Vinícius, F-I-L-O, de filosofia. Sou professor de filosofia, Vinícius com U, F-I-L-O, @gmail.com. Então agora todo mundo que está assistindo a live tem o e-mail do professor Vinícius. Exato, aí mandar. Muitos e-mails. Eu vou enviar agora. Serão todos bons e-mails, né? Eu vou abrir aqui a caixinha de e-mail e eu peço desculpas à audiência. Realmente, os imprevistos nessa série de lives foi o maior até aqui, mas eu acho que a gente está retomando a conexão com a Julie. Nos ouve normalmente, Julie? Vocês conseguiram ouvir alguma coisa do que eu falei, não? Quase nada, eu não ouvi quase nada.
porque aqui travou tudo. Mas Travou tudo. Tem a opção de nós seguirmos daqui, vai ficar esses primeiros 5 minutos assim, ou você... Preferem que eu apresente novamente ou vocês já querem começar a falar? Você acha que tem como resetar o tempo? Recomeçar a live? Ou o que você acha, professora? Ou a gente continua daqui? Do jeito que vocês preferirem, porque fica gravado, né? Então, eu não sei se para vocês é interessante ter esse início tumultuado ou se vocês preferem que a gente simplesmente dê continuidade. Já temos algumas pessoas logadas, já estou vendo minha irmã ali nos Vamos comentários. dar continuidade, já que as pessoas já estão entrando, a gente dá continuidade e depois a gente dá uma ediçãozinha. Ah, então tá bom. Então, você vai do G apresentar, Júlio, ou eu dou início, enfim, estou à sua disposição. Posso reapresentar. Bom, boa noite, desculpa pelo atraso, pelos imprevistos. E hoje a gente vai ter o tema da live é Mulheres Negras Fazendo Ciência, um projeto da Luciana, que ela faz parte, junto com a Beatriz. A Luciana é licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical e doutorando em Educação em Ciências e Saúde pelo Instituto NUT da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Beatriz ela é estudante da Escola Técnica Cefet e ela cursa Automação Industrial. Vou passar a palavra para o Vinícius agora. Bom, boa noite a todos e a todas em primeiro lugar e a todos depois. Eu estou bastante feliz aqui de voltar à participação na série de lives. Semana passada não pude participar. Para quem está chegando pela primeira vez, eu vou falar rapidamente da série de lives. E para quem já nos assiste, serei bastante repetitivo. Essa é uma parceria entre o Masterclass Internacional de Física de Partículas, promovido como projeto de extensão no Instituto de Física da UERJ, coordenado pela professora Márcia Begali, do qual faço parte como membro colaborador, e o CAFIS, o Centro Acadêmico de Física da UERJ, e o Fisicós, Grupo de Estudos em História e Filosofia da Física e da Cosmologia, aqui da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quem não conseguir nos assistir pelo Facebook, o perfil do CAFIS, o vídeo depois fica disponível nos canais do YouTube, tanto do CAFIS UERJ, quanto do Masterclass, que é o canal 2 Prótons e um Café. Só digitar lá 2 Prótons e um Café no YouTube e vai encontrar lá o nosso canal com todas as lives disponíveis e outros vídeos. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todas, de todos. Passo a palavra, então, para a professora Luciana dar início à exposição do tema. O seu microfone, professora, está desligado. Ah, eu sou especialista em fazer isso. É bom que fica descontraído. Então, olá, boa noite. Aqui do Rio já está de noite. Meu nome é Luciana, né? Eu já fui apresentada, sou professora do Cefet do Rio de Janeiro, doutoranda do NUT da UFRJ. E justamente nessa integração, né, dessa possibilidade de transitar entre esses dois ambientes, que o Instituto NUT, né, são o Instituto NUT da UFRJ e o Cefet do Rio de Janeiro, é nesse contexto que nasce esse projeto. E eu gostaria de falar do nascimento desse projeto, que é uma coisa que muito me toca, gosto de falar isso. A proposta do Mulheres Negras Nascendo na Ciência, que é o título, Mulheres Negras Fazendo Ciência, que é o título do nosso projeto,
ela surgiu quase que por acaso. Eu recebi um convite no meio do ano passado, do Espaço Ciência Viva, de uma das coordenadoras do Espaço Ciência Viva, para apresentar uma oficina sobre representatividade da mulher negra na ciência. E quando eu recebi esse convite, num primeiro momento, eu pensei em apresentar ícones negros da ciência no Brasil. Foi minha primeira percepção. Logo depois, eu comecei a pensar que seria interessante, em vez de simplesmente mostrar o êxito dessas mulheres, falar da baixa representação da mulher negra na ciência poderia ser uma pegada mais interessante, porque problematizaria a questão. Diante dessa percepção, e justamente por conta desse meu trânsito entre o Cefet e o NUT, no NUT, eu faço parte de 2 grupos de pesquisa, e um deles se chama Negrex, que é coordenado pela professora Ana Lúcia Nunes de Souza, e esse grupo de pesquisa já estava fazendo, há vários meses, um levantamento sobre quem são as pesquisadoras negras de todos os programas de pós-graduação do Rio de Janeiro. Nós já tínhamos várias planilhas com esses dados. Então, primeiro houve esse convite, como eu falei, né, de uma das coordenadoras do Espaço Ciência Viva, a Aline Neri, que falou comigo, e na sequência eu procurei a professora Ana Lúcia e perguntei a ela, então, se ela topava entrar nessa brincadeira com a gente, e em vez de apresentar esses ícones, né, como eu pensei no primeiro momento, apresentar os dados da pesquisa que a gente estava fazendo. E, dessa forma, fazer a divulgação científica desses dados para o público comum, né? Não falar só para a academia, não falar só nos congressos e nos eventos acadêmicos, onde a gente geralmente mostra os dados ou publicá-los em artigos, mas falar para a população do Rio de Janeiro no Museu de Ciências. Essa foi a primeira ideia, e é assim que esse grupo surge. Para apresentar esses dados, eu precisava de monitoras para o Espaço Ciência Viva. E, então, eu fui até as nossas alunas do Cefet, que tem um coletivo negro, e nesse coletivo, então, eu comuniquei o que estava sendo feito e perguntei se tinham meninas, e eu pedi que fossem meninas, para fazer parte desse grupo com a gente. Então, chegaram Beatriz, Bianca e Mariana, que foram as nossas 3 primeiras alunas do projeto. Fizemos a apresentação do Espaço Ciência Viva no dia 30 de agosto do ano passado. Naquele dia, o número de convites que surgiram para a gente fazer várias outras apresentações em vários outros lugares foi uma coisa que nos surpreendeu. E aí a gente entendeu que aquilo que foi pensado para ser apresentado uma única vez se tornaria um projeto. Escrevemos o projeto, submetemos ao Cefet do Rio de Janeiro. Ficou, então, cadastrado no Departamento de Extensão do Cefet, o Mulheres Negras Fazendo Ciência como projeto de extensão. De lá para cá, nós fizemos, no ano passado, 5 apresentações, contando com essa do Espaço Ciência Viva, e esse ano essa já é a 4ª apresentação que a gente faz. Essa semana a gente ainda tem mais 2 marcadas. Então, de fato, houve uma demanda de público, né? As pessoas passaram a nos convidar para apresentar esses dados, e a gente acabou se constituindo quanto projeto de ensino, pesquisa e extensão, e um projeto de ensino, pesquisa e extensão que é interinstitucional. Então, o que temos feito e por que temos feito, né? Vamos primeiro ao que temos feito. Então, nós estamos fazendo reuniões quinzenais com essas alunas, que hoje já não são mais 3. Hoje nós temos as 3 alunas do ensino médio, temos também 3 alunas da graduação da UFRJ, 3 alunas no início da graduação. E com essas alunas, então, a gente assumiu, com essas 6 alunas, né, nós assumimos uma proposta de inserção de meninas negras na ciência. Então, diante do dado que nós temos, né, de que a representatividade das mulheres negras na ciência é muito baixa, nós estamos fomentando a entrada de meninas e fazendo a iniciação científica dessas meninas. Esse fim de semana, por exemplo, nós terminamos de escrever um trabalho submetido a um congresso. Quem vai apresentar esse trabalho? Uma dessas meninas, que é a primeira autora do trabalho. Então, a gente
tem, de fato, uma preocupação com essa função social que o projeto tem de formar meninas, agregar e formar meninas para o ambiente acadêmico e meninas negras. Temos também uma função de divulgação científica, na medida que a gente conta para esse público, um público geral, né, e não só o público acadêmico, informações que foram produzidas por esse meio acadêmico, não só informações da pesquisa que a gente faz, mas por meio do nosso Instagram, que agora está com um pouco mais de 1.000 seguidores, estamos muito felizes com isso. A gente fala também das trajetórias de outras mulheres, né? Agora sim, das trajetórias exitosas dessas mulheres negras que conseguiram chegar lá, né? Mas hoje, nesse evento aqui, eu vou começar a falar com vocês sobre o projeto, sobre os dados desse projeto, né, que a gente vem apresentando, então, nesses eventos todos. E qual é o nosso fator motivador? Qual é a questão que leva ao início desse questionamento? É a observação de que a ciência, de uma maneira geral, é feita por homens e homens brancos. A maior parte dos pesquisadores que a gente consegue observar são homens e homens brancos. E quando a gente observa a presença de mulheres, em alguns campos do conhecimento essa presença é maior, em outras praticamente nula, quando a gente observa a presença de mulheres, essas mulheres também são majoritariamente mulheres brancas. Então, o nosso projeto de pesquisa, feito a partir desse contato, aliás, nascido no Negrex, né, que é esse grupo de pesquisa que funciona no NUTES do UFRJ, no Laboratório de Vídeo Educativo, coordenado pela professora Ana, a gente começa, então, a investigar, a fazer um levantamento sobre onde estão essas pesquisadoras e que trajetórias de vida essas pesquisadoras formaram para chegar nessa posição, que é uma posição socialmente falando, bastante almejada, né, o topo da carreira docente, você chegar nesse patamar de professor, doutor, efetivo de uma universidade, professor de um programa de pós-graduação, isso tem um peso social relativamente grande, né, e são pouquíssimas as mulheres negras que chegaram a esse patamar, e nós vamos mostrá-las. Então, eu gostaria de pedir, então, para a Júlia colocar a planilha de dados da UERJ. Enquanto isso, eu vou contando para vocês que nós, no Negrex, já levantamos os dados de todos os programas de pós-graduação do estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos quantas mulheres são, quem são e quantas delas são mulheres negras. Quais são essas mulheres negras? De todos os programas de pós-graduação do estado do Rio de Janeiro. Geralmente, a gente mostra nos eventos as mulheres, que eu digo que são as mulheres das nossas casas, né? Geralmente, a gente mostra as professoras negras da UFRJ e as professoras negras do Cefet. Mas, como hoje a gente está falando para a UERJ, a gente vai mostrar a planilha de dados da UERJ, tá? Então, eu gostaria de pedir a Júlia para colocar essa planilha para a gente. Não sei se ela está conseguindo. Ah, ela está conseguindo, gente. Só um minutinho que ela já vai entrar. Então, gente, enquanto ela vai colocando a planilha, eu já vou contando para vocês que nós mapeamos na UERJ a presença de 624 pesquisadoras, 624 professoras. A UERJ é uma universidade grande, então tem um número grande de mulheres participando desse processo de produção de conhecimento. Mas, por incrível que pareça, dessas 624 professoras, apenas 39 são mulheres negras. Isso representa 6% do total de professoras da UERJ cadastradas nos programas de pós-graduação. E aí vocês podem pensar, isso é uma anomalia, né, uma coisa extraordinária que está acontecendo na UERJ. E o que a gente observa, olhando as planilhas de todos os programas de pós-graduação do estado do Rio, é que isso não é anomalia alguma, isso é o padrão. Então, agora vocês estão observando, agora entrou a tabela, estou vendo ela aqui. Vocês conseguem observar aqui, em amarelo, né, a coluna das professoras negras dos diferentes programas de pós-graduação. Tá? Então, o primeiro curso aqui, Ciência e Tecnologia de Materiais.
tem um total de 15 professores. Dos 15 professores, 5 são mulheres. Quer dizer, um terço. Né? E quantas dessas 5 mulheres são negras? Nenhuma. E aí, como eu falei para vocês, isso é uma patologia ou uma anomalia desse curso? Não, isso é um padrão. O 0 é o número mais frequente da tabela. Tá? Então, ciências computacionais. Tem, aqui eu não estou conseguindo enxergar bem, mas parece que são 11, né? 11 de 22, dos 22 professores, 11 são mulheres, está até bem dividido, né? A representação de gênero aqui está legal. Aí, quando você faz um recorte étnico, 0 mulheres negras. E aí a nossa pergunta de pesquisa passou a ser por que esse 0? O que explica a frequência desse 0? Que é o que vocês vão encontrar em todas as tabelas. Para vocês terem uma ideia, mais à frente vocês vão ver isso, a tabela que tem o maior número, o programa de pós-graduação que tem o maior número de professoras negras, tem 3 na UERJ toda. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês aonde tem professoras negras. Ó, tem uma na engenharia ambiental, um total de 16 professores. Vocês vão observar também uma na engenharia civil, de um total de 18 professores, sendo só 8 mulheres. 2 na física. Agora, observem os números da física. São 42 professores cadastrados no programa de pós-graduação. Esses dados foram coletados em meados do ano passado, tá? Esses dados são de agosto, setembro do ano passado. Pode ser que já tenha alguma modificação, porque você sempre tem professor credenciando, professor saindo do credenciamento, né? Mas esses dados são coletados em meados do ano passado. Então, a gente tem aqui 42 professores cadastrados no programa de pós-graduação em física, sendo apenas 11 mulheres. Já é um número bem reduzido de mulheres. E dessas mulheres são apenas 2 professoras negras. Tá? Nas geociências tem uma só, de 5 mulheres em 24 professores. Na química também temos 2, de um total de 17 professores. Pode passar para outra planilha, só para a gente continuar vendo dados. Eu estava falando aqui com o professor Vinícius, antes de começar, que eu gosto de mostrar os dados, porque cai por terra a ideia do mimimi. Porque quando a gente começa a falar dessa pauta, né, as pessoas, tanto da pauta de gênero quanto da pauta racial, ouve-se muito essa expressão, vocês estão fazendo mimimi, como se a gente tivesse inventado uma pauta que não existe. Né? E os dados estão aí para nos mostrar, né, para mostrar para todo mundo que isso, de fato, é uma problemática que precisa ser pensada. Tá? Então, aqui, programa de biociências, temos 2, num total de 39 professores. Aqui também você tem uma questão da representação de gênero, que está mais ou menos equivalente, são 18 professoras, né, num total de 39. Mas quando você faz o recorte étnico, cai para 2. Só tem 2 mulheres negras. Na botânica, temos uma de 22. Na medicina, programa de ciências médicas, temos uma mulher negra, de um total de 76 professores. Tá? O programa de enfermagem tem 3, e é um dos maiores números. Eu acho que só tem um número maior que esse, que é no programa de educação. A gente tem observado que nos programas de enfermagem, de uma maneira geral, é onde se concentram as mulheres negras, tá? Na UFRJ, a enfermagem também é o curso que vai ter o maior número de professoras negras. E isso a gente pode fazer uma série de relações, um cuidado, tem dados do sindicato, dos enfermeiros que falam a respeito disso. O cuidado é historicamente feito por mulheres, e no Brasil por mulheres negras. Então, o número de técnicos de enfermagem, o número de auxiliares de enfermagem como mulheres negras é muito grande. Mas quando você vai observar o número de enfermeiras e o número de professoras doutoras de técnicos e auxiliares de enfermagem negros seja muito grande, o número de professoras doutoras negras em enfermagem é muito baixo. E ainda assim, mesmo sendo muito baixo, é o mais alto de quase todos os programas de pós-graduação que a gente observa no Rio de Janeiro. Então, fisiopatologia experimental tem uma. Aqui, anatomia patológica vai ter 2. Telesaúde, uma.
Vou pedir para você passar a tabela, pode passar. Só queria que vocês dessem uma olhada na tabela, nos dados da UERJ em geral, justamente para ratificar essa questão da ausência mesmo, né? Então, pode passar a tabela, vamos à próxima. Ciências contábeis, temos uma só, observem a frequência de zeros. Relações internacionais, 2 professoras negras, de 16 professores ao todo. Olha essa aqui, gente, direito, 87 professores, 21 mulheres só. Inclusive, no campo do direito, os homens são majoritários aqui, né? E mulheres negras, 0. Pode passar. Tem mais uma tabela só. Nessa última tabela, vocês vão ver o curso da UERJ, em toda a UERJ, que tem o maior número de professoras negras cadastradas no em programas de pós-graduação, que é o curso de Educação. O programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação, que tem um total de 24 professores, sendo 17 mulheres, então um curso majoritariamente feminino, e entre essas 17 mulheres, temos 4 mulheres negras. Esse número 4 é o maior número de toda a UERJ. Então, isso eu acho que aqui deu para vocês terem um panorama geral disso que nós estamos falando. E aí, gente, o que fica para a gente, como eu já coloquei para vocês, que é a nossa pergunta, é procurar uma explicação para esses números. O que explica esses números? E aí nós vamos ter algumas pensadoras que norteiam esse nosso pensamento, né? O caso da Angela Davis, da Sueli Carneiro, que são justamente as autoras que a gente vem lendo com as alunas de pós-graduação. Perdão, com as alunas de iniciação científica e também com as alunas de pós-graduação. Porque, especificamente no Mulheres Negras Fazendo Ciência, a gente trabalha com alunas de iniciação científica. E no grupo de pesquisa maior, que é o Negrex, a gente trabalha com alunas de mestrado, de doutorado, de iniciação científica já mais para o finalzinho, né? São alunas que já estão praticamente fazendo a seleção do mestrado. Enfim, e o que eu iria colocar agora, para explicar esses números, né? Angela Davis vai dizer para a gente que se ser mulher numa sociedade machista já é um problema, você ser uma mulher negra, você tem 2 problemas acontecendo, porque a sociedade é simultaneamente machista e racista. Então, essas mulheres convivem com 2 eixos de discriminação diferentes, de maneira simultânea e atravessando todos os aspectos da sua vida, da data do nascimento até a data de óbito. Então, para poder discutir melhor isso com vocês, eu gostaria de chamar uma dessas alunas de iniciação científica, que é a aluna Beatriz Macedo, que é uma aluna do ensino médio, então é uma aluna de iniciação científica júnior, tá? Então, uma aluna do Cefet do Rio de Janeiro, que com muito prazer e muita alegria eu chamo para discutir esses dados com vocês. Pode falar, Beatriz. Boa noite, sou a Beatriz Macedo, sou do 3º ano de Automação Industrial do Cefet Campus Maria da Graça. E aí, eu hoje vim explicar, entre muitas aspas, né, o porquê de todos esses zeros nessas tabelas. Então, eu vou apresentar hoje 2 conceitos, que são o de racismo estrutural e o de interseccionalidade. O conceito de racismo estrutural vem primeiro porque interseccionalidade é meio que puxando um pouquinho o de racismo estrutural. Então, quando a gente fala de racismo, já se pensa logo numa violência mais direta, né? Numa violência visível, assim, um xingamento, uma pessoa sendo retirada de um lugar pela sua raça. E a reação que as pessoas têm, como as pessoas enxergam o racismo, é como uma coisa anormal, como uma patologia, que chama. O conceito de racismo estrutural vai dizer que essa discriminação é uma coisa normal, não no sentido de que é normal, que a gente tem que aceitar e tudo mais, mas no sentido de que ela existe, que ela foi pensada para existir, ela tem toda uma estrutura e que ela vai continuar existindo, independente da gente aceitar ela ou não. Ela está tão enraizada na gente que ela constitui as nossas relações. Ela está, assim, funciona normalmente no nosso cotidiano. Ela é o que constitui as nossas ações conscientes e inconscientes. E o Silvio Almeida, que é um filósofo do direito, ele é autor do livro Racismo Estrutural,
E ele vai definir esse conceito em 3 dimensões. Ele vai definir, a primeira dimensão, ele vai dizer que é a economia, a segunda, política, e a terceira, a subjetividade. E aí, estou parafraseando o Silvio, né? Para explicar a primeira dimensão, que é a economia, ele vai usar o exemplo da carga tributária, que ele vai dizer que o grupo social mais afetado pela carga tributária são as mulheres negras, porque todo o sistema, toda a estrutura da carga tributária, ela foi criada para incidir sobre consumo e sobre salário. Ou seja, as pessoas que ganham menos, que obviamente são as mulheres negras, que estão na base da nossa pirâmide social, elas vão proporcionalmente pagar mais. Em relação à dimensão política, ele vai usar o encarceramento como exemplo. O encarceramento, ele é usado como assim, uma arma em qualquer lugar do mundo para fazer esse controle social dos que são os indesejáveis. E perdão, o microfone desligou. Vai fazer o controle social de quais são as pessoas indesejáveis. E isso fica óbvio para a gente quando a gente percebe que 61,7% das pessoas, as pessoas encarceradas são negras. E 75% têm índice de baixa renda. Então, os indesejáveis socialmente são os negros e os pobres. E a terceira dimensão, que é a subjetividade, que para mim é a mais importante, o Silvio vai definir como essa naturalização do racismo, que é o racismo velado. Ele vai dizer que mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, não existe nenhuma ação política realmente efetiva contra isso. É aquela história do, eu não sou racista, mas ele é racista, o que a gente pode fazer? Eu estou fazendo a minha parte, eu não sou, sabe? Mas não há nenhuma ação política realmente efetiva. E aí o que acontece? Isso fica naturalizado. Não causa mais choque. O fato de um jovem negro morrer a cada 23 minutos não causa mais choque na gente. Quando a gente abre um jornal, lê uma notícia de que o jovem negro foi assassinado, na maioria das vezes a gente pensa, mais um, sabe? 77% dos jovens que morreram nos últimos 10 anos são negros. Isso não causa tanto choque assim. 70% dos moradores de rua são negros. E pra gente isso é tão comum, sabe? A Luciana até mostrou a tabela da UERJ, né? No programa de pós-graduação da Física, são 42 professores e só 2 mulheres negras. Isso não causa tanto choque, pelo contrário, causa até surpresa quando a gente chega nesses espaços e encontra 2 mulheres negras, sabe? Um dado que para mim é muito importante para puxar o próximo conceito, que é a interseccionalidade, é de uma pesquisa que foi feita entre 2003 e 2013, e vai dizer que nesse período de tempo a violência contra mulheres brancas ela diminuiu em quase 10%, ela diminuiu em 9,8%. Mas a violência contra mulheres negras ela aumentou em 54,5%. E aí você pensa, por que a violência contra essas mulheres negras aumentou se as duas são mulheres? Elas não estão sofrendo a mesma opressão? E aí que entra o conceito da interseccionalidade. Para explicar um pouco melhor a interseccionalidade, eu vou usar alguns relatos da Kimberly Crenshaw, que foi a primeira mulher, a primeira estudiosa a realmente se propor a estudar esse conceito. Esse conceito já foi citado pela própria Angela Davis, que a Luciana até falou, mas a Kimberly Crenshaw foi a primeira pessoa a realmente se propor a escrever sobre isso. E ela é uma professora de Direito da Harvard, e ela tem um relato em um dos artigos dela que é muito bom para ilustrar o conceito da interseccionalidade. Quando ela ainda era graduanda, né, lá de Direito da Harvard, ela fazia parte de um grupo de estudos de negros, e aí um desses colegas do grupo de estudos conseguiu entrar numa agremiação da Harvard que até então não aceitava pessoas negras. E aí ele, muito feliz, decidiu convidar a Kimberly e um outro colega para visitar ele nessa agremiação um dia. E aí eles dois ficaram muito apreensivos, pensaram, cara, nós vamos ser os únicos negros lá, como é que eles vão receber a gente? Mas eles combinaram entre eles que se eles se deparassem com qualquer tipo de discriminação racial,
eles iam voltar para casa na mesma hora. Combinado isso, chegou o dia, quando eles chegaram na porta dessa agremiação, lá na Harvard, o amigo que convidou eles abriu a porta e falou: olha, eu estou muito envergonhado, esqueci de dizer isso, mas vocês não vão poder entrar pela porta da frente. E aí o amigo que veio com a Kimberly, cheio de raiva, fala na hora: se a gente não pode entrar pela frente, a gente nem quer entrar, a gente combinou que não ia aceitar nenhum tipo de discriminação racial, a gente vai voltar para casa. Aí o outro amigo fala na hora: não, pode ficar tranquilo, não é nenhuma discriminação racial, você pode até entrar pela porta da frente, quem não pode entrar é a Kimberly, porque ela é uma mulher. E aí o outro amigo, na hora, fica tranquilo e fala: tudo bem, então se é esse o problema, a gente dá a volta. Enquanto eles estavam dando a volta para entrar pela porta de trás, a Kimberly se pergunta por que o amigo dela assumiu esse companheirismo, sabe? Por que ele sentiu essa dor quando ele pensou que fosse uma discriminação racial, mas quando ele percebeu que era uma discriminação de gênero, para ele não foi nada demais. E aí foi a partir daí que a Kimberly Crenshaw decidiu estudar esse fenômeno. E nesse mesmo artigo, ela faz uma relação entre os direitos humanos e os direitos das mulheres e da comunidade negras. Então, ela vai dizer que se uma mulher sofre discriminação por ela ser mulher, existem leis específicas para aquela discriminação que vão proteger ela. A gente sabe que não é assim que funciona, deveria ser, né? Mas existem leis para proteger ela. A mesma coisa com a comunidade negra. Se um jovem negro sofre discriminação por ele ser negro, existem leis que protegem ele, pelo menos deveriam existir. Então, se uma mulher negra sofre opressões, no caso, sofridas por mulheres brancas, ela vai estar sendo contemplada por essas mesmas leis que protegem essas mulheres brancas. Mesma coisa se ela sofrer uma opressão por ser negra, por ser unicamente negra, ela vai ser contemplada por essas leis que protegem os homens negros também. Agora, se ela sofrer uma opressão específica de uma mulher negra, que não é sofrida nem por uma mulher branca e nem por um homem negro, quais vão ser as leis que vão proteger ela? A Kimberly tem um outro relato que ilustra muito bem isso, que é de uma empresa chamada General Motors, uma empresa estadunidense, que nessa empresa eram contratados homens negros para serem o chão da fábrica, então eles faziam um trabalho braçal, o que era um trabalho para homens, então as mulheres negras não podiam operar ali, e eles contratavam mulheres brancas para serem recepcionistas, secretárias, e aí ninguém ia querer, naquela época, né, ninguém ia querer uma secretária negra ou uma recepcionista negra. Então, as mulheres negras não poderiam atuar ali, ou seja, elas não eram contratadas por essa empresa de forma alguma. E aí, elas, indignadas com isso, as mulheres que fizeram um processo para entrar e não foram aceitas, decidiram abrir um processo. Só que o tribunal não conseguiu entender qual era a opressão que elas estavam sofrendo. Algumas mulheres relataram que estavam sofrendo opressão racial e outras mulheres relataram que estavam sofrendo opressão de gênero. E eles não conseguiram entender como eles estavam sofrendo, como elas estavam sofrendo aquelas duas. Então o tribunal pergunta: houve opressão racial? E a resposta é não, porque homens negros são contratados. O tribunal também pergunta: houve opressão de gênero? E a resposta também é não, porque mulheres brancas foram contratadas. O que o tribunal não estava conseguindo entender era que elas estavam sofrendo aquelas duas opressões ao mesmo tempo, sobrepostas. Elas estavam sofrendo duas vias de opressão. E a Kimberly vai explicar essas vias de opressão. Se você imaginar uma rua A na vertical e uma rua B na horizontal, e você imaginar que existe uma ambulância específica para acidentes que acontecem na rua A, uma ambulância específica para acidentes que acontecem na rua B, imaginar que essas duas se cruzam. Assim, mais ou menos. E se você imaginar um acidente bem ali naquele cruzamento, pensa, qual ambulância que vai socorrer? Não é nem na rua A nem na rua B, é no encontro das duas. Qual ambulância que vai socorrer aquele acidente? E se a gente pensar nesse exemplo dessa empresa, nenhuma ambulância. Porque não existe nenhuma ambulância específica. Uma ambulância C, por exemplo, não existe uma ambulância específica para os acidentes que acontecem naquele cruzamento. Da mesma forma que não existem leis específicas para as opressões sofridas por mulheres negras. E é por isso que é muito importante existir um movimento negro dentro do movimento feminista, no caso, o feminismo negro. E quando a gente fala sobre o feminismo negro, a reação de muitas mulheres brancas feministas é dizer que nós somos todas mulheres e que lutamos pelos mesmos direitos, que esses movimentos vão dividir a gente.
Só que existem pautas e situações que mulheres pretas passam que mulheres brancas nem sonham em passar. É o caso de por exemplo, estava na tabela também, que a Luciana mostrou, o programa de pós-graduação de ciência de computadores, ciência de computação. São 22 professores e 11 são mulheres. E aí você pensa, bom, metade de homens, metade de mulheres. Está balanceado, sendo que não existe nenhuma mulher negra. Então, são pautas diferentes, são lutas diferentes, porque tem situações que mulheres brancas não passam, que a gente passa todos os dias. Da mesma forma que a gente precisa de uma vertente feminista dentro do movimento antirracista, do movimento negro. Porque existem inúmeras situações que mulheres negras passam que homens negros não passam. E isso a gente está pensando só em 2 vias de opressão, só de gênero e raça. Mas se a gente colocar mais uma via de opressão, então imaginar mais uma rua, que vai ser, por exemplo, a opção sexual da pessoa. Então, vai ser uma mulher negra e LGBT, por exemplo, ela vai estar sofrendo mais uma via de opressão. E ela não vai estar sofrendo uma hora por ser mulher, uma hora por ser negra e outra hora por ser LGBT. Ela vai estar sofrendo sempre essas 3 opressões ao mesmo tempo. E são esses conceitos que explicam, entre aspas, né, por que de tantos esses zeros nas tabelas. Agora a gente vai mostrar as cientistas, as nossas pesquisadas, que a gente chama, que a gente encontrou das nossas casas, que são a UFRJ e o Cefet. Então, eu vou pedir para a Júlia colocar as carinhas, né, das pesquisadoras negras que a gente mapeou. Peço desculpas a vocês por não estar aqui hoje com as fotos das professoras da UERJ. Né? As fotos que a gente está mostrando agora são dos números 1, 2, que foram observados na planilha do Cefet e na planilha da UFRJ, que são as planilhas que a gente vem trabalhando há mais tempo. Mas temos, né, como eu acabei de mostrar para vocês, os dados sobre quem são, nós sabemos exatamente quem são as professoras negras também da UERJ. Mas antes de falar sobre essas professoras, eu queria tocar em alguns pontos que eu ainda julgo relevantes para essa discussão, né? Um deles, hoje, eu estava lendo uma passagem de um dos livros da Djamila Ribeiro, e ela vai dizer que divulgar a produção intelectual de mulheres negras, colocando essas mulheres negras na posição de sujeitas do conhecimento e não de objeto a ser estudado, é uma coisa muito importante para o movimento feminista negro, né? Então, nesse momento, eu não estou só falando de um estudo sobre mulheres negras, mas eu estou apresentando mulheres negras que são produtoras de conhecimento, são mulheres negras que são cientistas, todas as que vocês estão vendo aí, e inclusive nós duas, eu e Beatriz, né, em diferentes fases do processo de formação de um pesquisador. Uma outra coisa que eu queria colocar, e quem vai discutir isso é Sueli Carneiro, né, ela vai dizer que as mulheres negras elas vão passar por uma série de dificuldades que são muito específicas das mulheres negras. Isso tem tudo a ver com tudo que Beatriz estava falando até então. Então, por exemplo, as mulheres negras têm uma expectativa de vida no Brasil que é mais baixa do que as mulheres brancas. Chega a 5 anos. Tá? A expectativa de vida das mulheres negras é 5 anos mais baixa que a das mulheres brancas. O índice de casamentos das mulheres negras é mais baixo e a presença delas, numericamente, em condições de menor ocupação, de menor prestígio, menor remuneração, é muito mais frequente do que nessa condição que vocês vão observar agora, que é essa condição de professora, doutora efetiva de um programa de pós-graduação numa instituição pública do Brasil, que são concursos concorridíssimos, né? São concursos que vem gente do Brasil todo para fazer e para conseguir alcançar essa vaga que, como eu já falei aqui, representa o topo da carreira docente para um professor pesquisador. Então, ainda retomando um ponto que é colocado, né, pela Sueli Carneiro, é que quando a gente observa a faixa salarial e a escolaridade de mulheres brancas e mulheres negras no Brasil, considerando que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, o que a gente observa é que
para que uma mulher negra consiga atingir a mesma faixa salarial de uma mulher branca, geralmente ela precisa ter anos de escolaridade a mais. Porque se ela chegar com um currículo igual, ela tende a ser preterida no processo de seleção das vagas. Então, geralmente, o que se observa é esse fenômeno. Mas agora nós estamos falando justamente das mulheres que conseguiram passar por esses processos seletivos e chegar a essa condição que é tão desejada por tantas pessoas. E o que nós podemos dizer sobre elas? Eu li o currículo de todas essas mulheres. Essas aí, as professoras da UFRJ e as professoras do Cefet, vocês podem olhar para essa tabela, vocês vão ver que é um número pequeno, né? Um número pequeno de professoras. Elas são o total daqueles 0, 1, 2, 3 que vocês observaram, de 2 instituições federais do Rio de Janeiro. E o que a gente observa na construção dos currículos dessas mulheres são currículos extraordinários. Que é para que conseguissem chegar a esse local, se manter nessa posição, cadastradas nesses programas e ter a respeitabilidade dos pares, elas constroem trajetórias que não são simplesmente boas, são espetaculares. Não basta ser uma boa pesquisadora, você tem que ser uma pesquisadora quase que incontestável, para conseguir alcançar esse local. E a gente faz algumas observações, a gente consegue fazer alguns destaques na observação desses currículos que realmente chamam a atenção. Então, nós temos aí pesquisadoras de diferentes fases, e isso é uma coisa importante de falar, de diferentes fases do processo de carreira, né? Tem pesquisadoras de início de carreira e pesquisadoras de fim de carreira, mas mesmo as que estão no início, quando você observa o currículo delas, tem vários prêmios listados, o número de publicações é enorme, de participações em congresso, de a questão da internacionalização, né, pós-docs fora do Brasil. Então, você tem um currículo que é realmente muito bom, um currículo que beira o extraordinário. Então, eu gostaria de apresentar apenas alguns, porque a gente já deve estar aí com 1 hora de live, né? Tem 47 minutos de live, então não dá para falar de todas elas, mas tem algumas que eu gostaria de fazer um destaque. A primeira delas, que eu gostaria de fazer esse destaque, é a professora Denise Rocha Gonçalves, que é astrônoma, e é a única, né, astrônoma do programa de pós-graduação em astronomia da UFRJ, é uma professora que tem 6 pós-docs, o que por si só já é uma coisa que chama atenção. São 6 pós-docs nesse currículo. Uma professora que tem passagens pela Espanha, pelo Japão, pela Inglaterra. Essa professora acumula no mesmo artigo mais de 1.000 citações, tá? De acordo com o Web of Science. Então, quando eu estou falando... Por que eu estou falando especificamente? Tem muitas publicações, mas alguém que tem publicações de grande relevância, porque para você ter 1.000 citações, tem muita gente lendo o seu trabalho e muita gente usando o seu trabalho para referenciar outras pesquisas. Então, a gente não está falando só do número de publicações, mas da relevância que essas publicações têm na produção de conhecimento pelo mundo afora. E ela não é a única, e é esse o ponto que eu quero chegar, ela não é a única que vai apresentar um currículo com essas características, né? Então, olhando para a professora Denise, você vê que ainda é uma mulher jovem, é uma mulher que está longe do fim de carreira. Então, esses números vão aumentar muito ao longo da sua carreira. Quando a gente pega as professoras de fim de carreira, as professoras que têm 20 anos de magistério no nível superior, os números chamam muita atenção. A professora Glorimar Rosa tem mais de 100 orientações em nível de pós-graduação. Gente, mais de 100 alunos orientandos ao longo da carreira é muito aluno. São mais de 70 participações em bancas de mestrado, 33 prêmios. Aliás, prêmios, essas mulheres têm muitos. A professora Glorimar Rosa, eu falei que tem 33. Professora Tatiana Damasceno, coreógrafa, também da UFRJ, só no ano passado ganhou 10. 10 prêmios. Na carreira tem cerca de 20. E isso, como eu falei, é relativamente comum. A professora Márcia Alves, também, 23 prêmios na carreira, 4 especializações, além da jornada de mestrado e doutorado. E também uma professora
que está longe do fim da carreira, uma professora que ainda tem filhos pequenos. Então, a gente percebe esses currículos como currículos que realmente, como eu venho falando até aqui, chamam a atenção. Professora Norma Sueli, bióloga, Departamento de Virologia da UFRJ, é outra que vai apresentar trabalhos com mais de 1.000 citações no mesmo artigo. Outra professora que vai apresentar um número de prêmios também muito grande na sua trajetória, são capítulos de livro, 25, então, todas elas, né, então, 30 prêmios tem a Norma, agora acabei de olhar o número, são 30 prêmios na carreira. Então, essas professoras, de uma maneira geral, elas, como eu venho falando até aqui, elas constroem currículos que são realmente para você parar e respeitar. E é dessa maneira que elas se fazem respeitar nesse ambiente acadêmico e se mantêm nesse ambiente acadêmico, né? Então, queria dizer para vocês que houve, né, quem achasse, né, a professora quem diz isso Jurema Werneck, ela vai dizer que o racismo patriarcal e heteronormativo apostou que nós, as pesquisadoras negras, não teríamos absolutamente nada a dizer. Mas ele perdeu. Ele perdeu porque nós estamos ocupando os nossos espaços e fazendo ciência. E fazendo a boa ciência. E divulgando conhecimento acadêmico. E recrutando outras meninas para que, assim como nós, também façam ciência. Né? Algumas dessas pesquisadoras têm, para além das suas linhas de pesquisa regulares, né, astrônoma, dentista, elas, para além dessas pesquisas, elas também acabam fazendo projetos de extensão, por exemplo, que agregam meninas na ciência, ou que vão estudar, por exemplo, saúde da população negra, que são questões que nos atravessam. Isso eu acho que é uma coisa relevante a ser colocada, né? Então, eu sou bióloga de formação, sou professora de biologia do Cefet do Rio de Janeiro. A Ana, professora do Negrex, a Ana é jornalista. Então, para além das questões específicas, né, das questões técnicas dos nossos campos de conhecimento, é importante falar das questões étnico-raciais, e é muito importante, muito caro para nós. Estamos nessa encruzilhada que a Beatriz falou. Nós somos essas mulheres negras que a ambulância não socorre. Então, justamente porque essas questões nos atravessam e nos são muito caras, a gente está aqui hoje falando disso e estamos trabalhando nessa proposta que agora tem um ano. Tem um ano que a gente está trabalhando nesse projeto. Então, nossa conversa, ela não precisa terminar aqui. Gostaria também de convidar todos os que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, para visitar o nosso perfil no Instagram. Nós temos um perfil que chama @Mulheres Negras Fazendo Ciência. Vocês também podem se comunicar com a gente por e-mail. Nosso e-mail é mulheresnegrasfazendociência@gmail.com. E a gente está sempre disponível para discutir feminismo negro, sempre disponível para discutir representatividade da mulher negra na ciência. Obrigada. Vinícius ou Márcia querem levantar algum questionamento? Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente por essa oportunidade de aprender com vocês sobre um tema tão importante. E não só o tema que vocês trabalham, né, de fundamental relevância, mas a atitude, né, que vocês transmitem. Eu gostei muito do que você falou, professora Luciana, e eu acho que é importante nós lembrarmos isso sempre em nosso relacionamento com os estudantes, né, que somos colegas de profissão em momentos distintos da carreira. Né? Então, há apenas uma distinção... Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, Márcia, estamos lhe ouvindo.
há apenas uma distinção de momentos de carreira, né? E não uma hierarquização, porque essa é uma das muitas formas de preconceito da nossa sociedade também, não é? Preconceito institucional, profissional, etc. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas para aprender ainda mais com vocês. E talvez vocês possam responder todas ou escolher algumas, enfim. A primeira questão que eu queria encaminhar é sobre como vocês veem a universalidade dessa pauta. Não só a universalidade de algumas pautas, por exemplo, do feminismo, né, do movimento negro, por fim, dessa síntese que é o feminismo negro. Porque me parece que os problemas abordados, né, nessas pautas são problemas humanos, existenciais, universais, que evidentemente devem ser levantados e protagonizados pelos atores, né, que os mais sofrem, né, mas que não deixam de ser universais por isso. Então, como que vocês veem isso? Porque o problema do racismo, o problema do machismo, né, eles afetam, em primeiro lugar, evidentemente, os corpos que sofrem, né, as populações que são marginalizadas, né, que são violentadas, mas numa análise conjuntural mais ampla, afetam a sociedade como um todo e violam os princípios humanísticos mais básicos. Então, na medida em que são problemas universais e existenciais, né, e não simplesmente de determinados grupos, como que aqueles que não participam dessa condição, por exemplo, eu sou um homem branco, né, como que nós podemos entrar nesse jogo, participar desse jogo? Porque, por exemplo, na ideia do racismo estrutural, né, fica patente que a autoproclamação como não racista, além de ser papo furado, não basta. Quer dizer, não bastaria a um homem branco dizer que ele não é racista, que ele não é machista, principalmente porque quando nós nos proclamamos dessa forma, geralmente estamos falseando as coisas. Assumir o nosso racismo, assumir o nosso machismo não seria um primeiro passo? E um outro passo importante não seria, na condição, por exemplo, de homem branco, se assumir não como não racista, mas como antirracista? Então, como é que é essa diferença? Como vocês veem essa diferença do não racismo para o antirracismo? Como vocês veem o lugar desses outros atores sociais e históricos que não compartilham dessa mesma condição, mas que devem participar desse jogo, né? Porque não fazer nada e não falar nada é simplesmente reproduzir os mesmos mecanismos de dominação e controle. Por fim, eu queria perguntar também, na exposição que vocês fazem, um padrão institucional salta aos olhos, não é? Tanto que vocês se perguntam o porquê de tantos zeros. Nós conversávamos sobre isso antes da live começar,
eu gostaria de retomar uma pergunta que eu fiz e que, por mais que ela pareça óbvia, talvez seja importante bater nessa tecla. Esse padrão institucional fará parte, em alguma medida, de um projeto? Em que medida esse padrão institucional é a expressão de um projeto de sociedade? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas seria interessante ver. Prolixo, mas as 3 questões seriam mais ou menos essas. Uhum. Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder as 3 questões, mas vou tentar fazer a síntese delas, né? Até porque, como você falou, Vinícius, a gente já vinha falando sobre essas questões antes da live começar, né? Inclusive porque tivemos alguns problemas técnicos para o início da live, né? Mas eu acho que o papel da branquitude, e é isso que você está falando agora, né? Como eu, como homem negro, perdão, como homem branco, me coloco nessa questão. Eu acho que, como você mesmo acabou de colocar, o primeiro passo é o reconhecimento desse lugar de privilégio. É você entender, você quanto homem branco, e aí eu não estou falando você, Vinícius, mas homens brancos de uma maneira geral, entender que só o rostinho de vocês já é um cartão de visita. Que é uma situação que eu e Beatriz simplesmente não temos. A gente não passa por esse processo. Então, esse é o primeiro ponto, né? O reconhecimento desse lugar de privilégio. O segundo ponto, que eu acho que vocês também já estão fazendo, você, Vinícius, já está fazendo, eu acho que só o fato da gente nos oportunizar aqui agora falando sobre isso, nos permitir esse espaço, por meio de um convite, aproveito para fazer o agradecimento público ao convite, né, à oportunidade, essa possibilidade já é uma ação antirracista. E isso é muito legal, né? Reconhecer o local de privilégio e fazer desse local de privilégio uma possibilidade de plataforma para levantar essas minorias que não têm o mesmo acesso. E aí eu estou falando dos homens em relação às mulheres e de toda a branquitude em relação a toda a negritude. Então, essa desconstrução, né, como a gente estava falando agora, né, esse entendimento desse local de privilégio, ele é muito, muito importante. Agora, o outro ponto que você estava colocando agora mais para o final é a questão da estrutura. Porque, como Beatriz falou, o racismo é estrutural. Ele não é uma patologia social, ele é estrutural da nossa sociedade, não é uma questão a partir Acho que a gente perdeu a conexão ou só comigo? Agora eu voltei aqui, porque eu vi todas as... Enfim, então, que eu estava colocando aqui, né, que a partir dessa construção do negro como um povo subalternizado, como o outro, que se deu, por exemplo, a escravidão, que vai dar origem à acumulação original de capital, né, que faz, então, dessas nações, que hoje a gente chama de nações desenvolvidas, europeias e tal, centros, né, polos econômicos e culturais, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido que eu estou dizendo, que não é conjuntural, não é de hoje, e não é individual. Não é um indivíduo que é racista com relação ao outro, a sociedade é racista, a estrutura, como Beatriz falou, até a estrutura tributária faz com que as mulheres negras tenham uma situação de piora em relação ao pagamento que é feito por homens brancos. Os salários das mulheres brancas são mais baixos, a expectativa de vida das mulheres, não das mulheres negras, não das mulheres brancas, a expectativa de vida das mulheres negras é mais baixa. Então,
tudo isso está nos mostrando que está na estrutura da sociedade. Então, quando você diz que não seria um projeto, eu não imagino assim, cada programa de pós-graduação. Parece que travou de novo, né? A questão da escolaridade. Caiu de novo. A questão da escolaridade. As mulheres negras do Brasil também são o grupo que vai estar menos escolarizado, que é justamente o grupo que vai ocupar os empregos de menor salário, as ocupações de menor prestígio. Então, são justamente essas mulheres também que vão ter mais dificuldade ao acesso à universidade e, portanto, aos programas de pós-graduação. Então, formar os indivíduos para ocupar esses postos já é um grande desafio. E temos aí todo um sistema de cotas ainda em discussão, né, uma discussão permanente, para colocar isso. Mas, para além dessa questão, né, do formar essas pessoas, que já é um problema, depois de formadas, essas pessoas vão continuar sofrendo os diferentes efeitos do racismo e do machismo em todos os processos pelas quais elas passam. Então, tudo isso faz parte da estrutura. E é nesse sentido que eu gostaria de colocar. Então, nesse sentido, é um projeto. Muito obrigado pelas explicações, pelas considerações instrutivas, como sempre. Se a Júlia estiver nos ouvindo, que a internet hoje, de um modo geral, está instável, né? Alguém aqui no chat perguntou, foi Vinícius, né? Perguntou se a pesquisa foi feita a nível nacional. Ainda não, Vinícius. A gente concentrou em fazer o estado do Rio de Janeiro e vou te dizer que fazer o estado do Rio de Janeiro é um tempão, hein? Que a gente tem bastante programas de economia. A UFRJ é uma universidade gigantesca, então só fazer os dados da UFRJ deu um trabalho danado. Mas, nesse momento, a gente só tem os dados dos programas de pós-graduação do Rio. A pesquisa ainda não foi feita a nível nacional, não. Fica aí um desafio, fazer para o Brasil todo. Mas para o Rio de Janeiro a gente tem todos os dados. A gente tem bastante programas. Márcia? Não, o que está... Era um eco da própria professora Luciana voltando, né? Tem alguma outra questão do chat, Júlia? Não, acho que não. Só o pessoal elogiando. Tem uma coisa, professora Luciana, que me espanta nesses dados todos com relação ao UERJ. Eu acho que a própria Márcia lá no chat faz algum comentário que agora me escapou por aqui, mas ela comenta isso também. O que me espanta é que a UERJ, de um modo geral, tem uma certa tradição, ou ao menos é conhecida dessa forma, por ser uma universidade progressista, quer dizer, tem uma certa tradição de abertura social, de progressismo. Quer dizer, eu esperaria, é interessante até para nós conhecermos de fato, né, a UERJ, eu esperaria números mais generosos da universidade, né? E o que nós vemos são números estarrecedores. Sim, mas eu acho que, Vinícius, dentro do que você estava colocando agora, né? A UERJ, de fato, tem esse lugar,
né, de uma universidade progressista, uma universidade que tem muitos cursos noturnos, por exemplo, uma universidade que está aberta ao aluno trabalhador e, portanto, também a um número grande de alunos negros que compõem essa massa trabalhadora. A UERJ foi a primeira universidade no Rio de Janeiro a adotar um sistema de cotas, pioneira nesse sentido. Então, essa tradição da UERJ, ela não se dá à toa, e nem é para inglês ver. Uhum. Mas, também, né, apontando aqui, esse número que eu falei para você da UERJ, 6% de mulheres negras, 39% né, ao todo, é um número expressivo quando comparado aos outros, né? Então, a gente encontra números mais baixos em outras instituições. Então, eu queria colocar isso também aqui para você. O número é muito baixo, mas existem situações mais críticas dentro da UERJ. Nós encontramos instituições que não têm nenhuma professora negra, instituições menores, né, que têm menos programas de pós-graduação, que não têm, por exemplo, nenhuma professora negra em seus programas. Existe o zero. Uhum. Então, se você tem 6%, quando você compara com zero, né, já é uma coisa significativa. Se eu não me engano, aquelas 21 pesquisadoras que aparecem ali no slide das mulheres negras fazendo ciência, não sei se o número é esse mesmo, 21 pesquisadoras. Eu acho que sim. Elas são somatório da UFRJ Somando. Deu uma travadinha novamente no da Luciana, mas pelo que eu estou entendendo, voltou. Então, aquele dado da UFRJ, do Cefet, são de fato todas elas, tá? Mas da UFRJ não é a planilha da UFRJ toda que está ali representada, não, porque na apresentação a gente geralmente mostra o CT, o CCMN, Centro de Tecnologia, Centro de Ciências e Matemática da Natureza, Centro de Ciências da Saúde. E por que a gente mostra esses centros? Porque é notório que no Centro de Ciências da Saúde existe um número maior de mulheres do que quando comparado aos campos tecnológicos. Por isso a gente dividiu por centro, porque na planilha original não está dividido por centro, na planilha original está em ordem alfabética, todos os programas de pós-graduação da UFRJ. E aí nós fizemos uma suposição, né, partimos de uma hipótese de trabalho, de que todos esses números seriam mais alarmantes quando observada as carreiras tecnológicas. E foi exatamente o que aconteceu. No centro de tecnologia da UFRJ, você tem um número ínfimo de mulheres, e entre essas mulheres, um número um número menor ainda de mulheres negras. Então, você pega uma lista de 20 programas de pós-graduação e encontra uma mulher negra na química. No CCMN acontece a mesma coisa. A astronomia tem uma professora, que foi aquela que eu mostrei. Mas quando você olha os dados das ciências da saúde, por isso eu estava falando da questão do cuidado. Quando você olha os dados da ciência da saúde, é onde você vai encontrar um número maior de mulheres. E entre essas mulheres, no programa de enfermagem, especificamente, é onde a gente espera, que é o que os dados estão mostrando, encontrar o maior número de mulheres negras da instituição como um todo. Na UERJ, tem uma professora a mais na educação do que na enfermagem. Na UFRJ, o número da enfermagem é o número superior. São dados assustadores, né? Sim. Então, um fenômeno histórico no sul dos Estados Unidos, né? Um país marcado por uma violência étnica, racial imensa, né? Que é o fenômeno das universidades negras, não é? Quando a gente estuda história das ciências, história intelectual norte-americana, não é? A gente observa que, sobretudo no sul dos Estados Unidos, até um determinado momento, evidentemente, você tinha as universidades só para os brancos e as universidades
só para negros, e aí depois uma segregação de gênero, após a segregação racial, uma segregação de gênero, espaços reservados só para homens negros e outros só para mulheres negras. Quer dizer, um sistema que produzia uma violência imensa, né? Social, política, cultural, existencial, mas que ainda assim criava, digamos assim, um espaço para um espaço institucional, um espaço profissional a ser ocupado por homens e mulheres negros, né? É interessante comparar isso com a história brasileira e com a nossa ideia de democracia racial, porque aqui, né, como a segregação nunca chegou a um nível de violência, né, tão institucionalizado a ponto de você ter uma divisão de universidades negras e brancas e de homens e mulheres, como isso não aconteceu aqui, cria-se, de um certo modo, na sociedade, a percepção de que há uma democracia. Tanto que você falava de como é difícil, às vezes, levantar esse debate e apresentar essas questões, porque sempre que tais questões vêm à tona, né, um determinado grupo pode chamar de mimimi, pode falar que é mais uma vez o discurso do politicamente correto, que é uma negação profunda da nossa história e uma agressão terrível, mas isso pode ser feito. Mas é interessante, o que eu queria pontuar, não estou fazendo nenhuma pergunta, mas o que eu queria pontuar é como a nossa história brasileira ela é ambígua, né? Quer dizer, por um lado, a gente não tem essa segregação institucional oficializada, então nós criamos áreas de democracia racial, mas no processo histórico, o que nós produzimos são dados como esses que vocês trazem hoje. E que são dados que, se nós pensarmos um pouquinho, veremos como são violentos, né? Como são gritantes. Eu acho que a gente ainda vive no Brasil o mito da democracia racial, quando todos os nossos dados de censo, né? Se você fizer um recorte étnico neles, você vai perceber que, como diz Sueli, então, infelizmente, a população ainda age como se a gente vivesse uma democracia racial e, em função desse pensamento, deixa de fazer políticas afirmativas, deixa de promover ações antirracistas, sempre colocando esse ponto de que a nossa realidade é diferente, por exemplo, da realidade americana. Travou de novo, mas a professora já deve estar voltando. Então, voltamos. Eu estava colocando aqui que no Brasil a gente ainda vive, né, um mito de democracia racial, e esse mito é colocado de maneira constante quando a gente tenta trazer as questões étnico-raciais para a pauta, né, passa por essa questão, como a gente já falou, do mimimi. Vocês me ouvem? Sim, agora estou te ouvindo, professora. Então, voltamos.
Eu estava colocando aqui que no Brasil a gente ainda vive, né? Tá ecoando lá na Márcia. Tá ecoando, né? Então, que a gente ainda vive esse mito de democracia racial, e embora a gente não tenha tido era esse o ponto que eu estava na hora que caiu, que embora a gente não tenha um apartheid, em nenhum momento da nossa história houve um apartheid institucionalizado, como ocorreu nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele não é necessário. E aí tem um outro pesquisador, né, que, aliás, a Beatriz citou ele, o Silvio Almeida, que a elite brasileira tem uma expertise tão grande na questão de promover diferenças sociais e raciais, que a gente sequer precisa ter uma legislação que impeça negros de ocuparem determinados espaços. E basta você olhar os números, como eu acabei de te mostrar, para ver que é desnecessário uma lei que impeça professoras, que impeça, por exemplo, a existência de professoras negras na pós-graduação. Elas não estão lá. O número mais frequente é o 0. Elas simplesmente não estão lá. Você não precisa de uma lei para proibir. A própria estrutura social impede que esse local seja ocupado. E muitas vezes, em outros campos, né, por exemplo, no campo do entretenimento, esse impedimento se faz pelo constrangimento. É você entrar, como já aconteceu comigo, e aí eu vou fazer um breve relato, juro que vai ser super breve, mas você entrar num restaurante, no Leblon, um restaurante caro, mesmo podendo pagar, e você perceber que ninguém te atende. E que as pessoas te olham como se você não devesse estar ali. Isso te incomoda e você sai. Então, eu não preciso ser impedida de estar nesse lugar. A estrutura faz com que eu não ocupe esse espaço, ainda que eu possa pagar por aquela refeição. Então, esse é o ponto que eu acho que merece ser colocado. Eu queria só dar uma olhadinha aqui no chat, aqui do lado. O Vinícius acabou de fazer outra pergunta. Ele colocou aqui, dentre as universidades do estado do Rio de Janeiro, qual que tem o percentual de pesquisadoras negras ligeiramente melhor? Das que a gente conseguiu observar, porque, como eu falei para você, os dados do Rio de Janeiro, falei para vocês, né? Os dados do Rio de Janeiro são muitos, né? E aí eu acho que tem uma série de questões que também são históricas, que a gente precisa pensar, né? O Rio de Janeiro foi capital da República por muito tempo. Nós temos muitas universidades no Rio de Janeiro, e muitos programas de pós-graduação no Rio de Janeiro. A UFRJ está entre as maiores universidades do Brasil em número. Então, mapear o Rio de Janeiro é mapear uma boa parte dos dados do Brasil. Mas a gente eu acredito que o grupo de pesquisa não tem ainda projetado isso, né? Pesquisar o Brasil todo, porque realmente seria um trabalho hercúleo, mas não é impossível, né? Diante do fato de que a gente mapeou o Rio de Janeiro, não é impossível mapear os outros. A professora Márcia colocou aqui também, Luciana, fazendo divulgação científica, uma das coisas que me chama a atenção é que alunas negras perguntam se eu quero que elas estejam comigo nas fotos. Quando são da escola pública, assumem que não têm condição de fazer uma universidade pública. Acham, inclusive, que não serão permitidas adentrar a universidade por serem negras. Por isso que é tão importante fazer trabalhos de inclusão de meninas na ciência. Essas meninas precisam saber que elas podem ocupar esse espaço. Eu fui aluna da rede municipal e da rede estadual do Rio de Janeiro. É importante você saber e mostrar outras pesquisadoras negras, mostrar cientistas negras. Essas meninas precisam de representação. Então, nesse sentido, fazer trabalhos de divulgação científica, como esse que a gente está fazendo, como o que a professora Márcia está fazendo, de mostrar que meninas, ela se mostrar quanto uma mulher pesquisadora da UERJ, né, que é uma coisa que chama atenção, né, que salta aos olhos dessas meninas que estão cursando ensino fundamental, ensino médio, nas instituições públicas aqui no Rio, você se mostrar e dizer, olha, você também pode fazer ciência, esse espaço também pode ser ocupado por você, isso é fundamental. No caso do nosso trabalho, a gente colocou um recorte étnico, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa identidade. Esse projeto, ele tem
toda a sua autoria, em toda a sua confecção, mulheres negras. Ele foi pensado e ele é executado unicamente por mulheres negras. Todas as nossas alunas são meninas negras. E isso, para a gente, é muito caro, justamente por isso. Faço questão de trazer as meninas nas palestras, como aqui está a Beatriz. Prefiro que elas apresentem os trabalhos quando a gente tem a oportunidade de estar num congresso, porque elas precisam se sentir capazes de ocupar esse lugar. A Beatriz precisa saber que ela pode ser uma professora com 30 prêmios daqui a 15, 20 anos. Ela precisa saber que ela pode ocupar esse espaço. Muito bom. Julie, alguma colocação? Eu estou só aqui. Algum encaminhamento? Nem as perguntas que tinham, a Luciana já respondeu. E é isso. Vocês querem levantar mais algum questionamento? Beatriz, quer falar mais alguma coisa? Chegou uma perguntinha ali do Vinícius. Acho que ela já respondeu. Bom, a Márcia, infelizmente, caiu de novo, né? O seu microfone está desligado, Luciana. Lu, seu microfone. Obrigada. Nem sei em que momento que eu desliguei o microfone, meu Deus. Então, não, era tudo. O Vinícius colocou aqui se eu poderia contar sobre a minha motivação. Eu até coloquei aqui para vocês, essas questões, elas nos atravessam. Me perceber como uma professora negra numa instituição federal no Rio de Janeiro, perceber o quanto isso é raro, é uma coisa que me toca. Me ver como alguém que já ocupou esse lugar que hoje é o da Beatriz, né? Alguém começando a dar os primeiros passos na academia e sentindo falta de representação. A necessidade de você olhar e se ver representado nesse grupo de pessoas que estão fazendo ciência e você entender que você também pode ser um cientista, você também pode ocupar esse lugar. Porque quando se chega na universidade, o que a gente observa, de uma maneira geral, é que existem mulheres negras ali? Existem, mas elas estão justamente ocupando os espaços de menor prestígio. Não que isso não seja digno, não é essa a questão. A questão é por que elas não estão ocupando o outro lado dessa balança. Por que você encontra tantas mulheres negras servindo as professoras brancas? E por que você simplesmente não percebe o contrário? Então, fazer essa representação para essas meninas, trazer essas meninas negras para o meio acadêmico, inserir essas meninas na universidade, para quem sabe um dia, de alguma maneira, contribuir para aumentar aquele número, para diminuir aquele monte de zero daquela tabela, isso é uma motivação. Maravilha. Eu não sei se a Beatriz ia falar alguma coisa. Ainda falando sobre representatividade, né? Eu acho que é muito importante esse papel. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. É muito importante isso que vocês estão fazendo, desse espaço para a gente. E também é muito importante isso que a Luciana e que a Aline e a Ana, que são as nossas outras coordenadoras, fazem de colocar a gente aqui, que somos só meninas do ensino médio, né? Mas mostrar que a gente não é só meninas do ensino médio, que nós somos futuras o que a gente quiser ser. E que não só a gente pode estar ocupando esses espaços, como a gente deve estar ocupando esses espaços. Uma frase da Angela Davis que a Luciana sempre fala para a gente e que me inspira muito erguemos-nos enquanto subimos. A gente precisa estar aqui para inspirar outras. Da mesma forma que a Luciana me inspira, eu posso estar inspirando
alguma menina do ensino fundamental, sabe? Então é muito importante. A representatividade, assim, é muito, muito importante. Certamente. Por favor. Eu queria agradecer a Luciana e a Beatriz por aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Queria agradecer a quem assistiu a gente, né, também. E a nossa live da semana que vem vai ser divulgada amanhã no Instagram do Caput. Vinícius, quer adicionar mais alguma coisa? Júlia, muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente a professora Luciana pelas colocações e por, junto com a Beatriz, nos instruir na noite de hoje, nos provocar, nos tirar do lugar, nos apresentar um senso incomum, fazer a cabeça fervilhar, se indignar um pouco, né, com esse raio-x, com essa análise química da nossa sociedade, vendo os números ali, para que não fique sombra de dúvida do quão agressiva, quão violenta, né, esse racismo estrutural, essa segregação real no Brasil. Então, muito obrigado por essas reflexões, pela presença. Eu devolvo a palavra para vocês que vocês possam fazer também as considerações finais. Muito obrigada mais uma vez. Gostaria de agradecer o Cafis, o professor Vinícius, a professora Márcia, a Julie, por essa possibilidade de estar aqui. Acho que, vou só reforçar, como já falei antes, respondendo a pergunta do professor Vinícius, né? Sobre o papel da branquitude, sobre o papel do homem branco. Eu acho que, como eu já coloquei, nos oportunizar, falar, já é uma atitude antirracista. E eu gostaria muito de agradecer por essa possibilidade de estar aqui hoje falando, né? Não tem ninguém falando por uma mulher negra hoje. Hoje você tem uma mulher negra exibindo a produção do próprio conhecimento. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos que ficaram aqui até agora, assistindo essa live que está com 1h30 de duração, e com os diferentes momentos de estabilidade do sistema, pessoas que persistiram aqui até agora. Muito obrigada. Também quero agradecer a oportunidade a todo mundo que assistiu e que, nosso papel aqui é mostrar esses dados para vocês e vocês saírem daqui pensando nisso, e se indignarem mesmo. Não é só nos dar o espaço para falar, mas também nos escutar, realmente prestar atenção no que a gente fala e se interessar nesse assunto. Então, muito obrigada. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.